Olá, seja muito bem-vindo. Começa mais um Concerto de Ideias. Obrigada pela sua companhia. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, que é feito com muito carinho para você que nos acompanha. Então, já fez contato conosco por meio das redes sociais? Pois é, os endereços aparecem aqui no seu vídeo e nós estamos esperando o seu recadinho, o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, porque você faz parte deste programa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e que muitas pessoas fazem aí confusão com relação aos conceitos e aos temas desse assunto em especial. Nós vamos falar sobre dieta alimentar. Você já pensou em retirar a carne da sua alimentação? Ou então parar de tomar leite ou de comer derivados do leite? Pois é, existem algumas dietas que fazem bem à saúde se forem acompanhadas por um profissional, orientadas por um profissional desta área e que podem ser, de repente, colocadas no seu cardápio, né, inseridas no seu dia a dia, na sua rotina. Nós vamos falar sobre veganismo, vegetarianismo e ovo-lacto-vegetarianismo. Já ouviu falar nesses temas? Pois é, parece que virou moda hoje em dia falar sobre isso, né? Só que para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre esse assunto, está conosco hoje aqui a nutricionista Michele Fernandes. Tudo bom, Michele? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Obrigada. A Michele é formada em nutrição pelo NASP Campus São Paulo, né, Michele? Exatamente. E aí trabalha já há algum tempo nessa área, hoje coordena o cardápio do restaurante do NASP. Conta pra gente como é que é esse trabalho. Bom, eu trabalho 5 anos, né? Há 5 anos no NASP Engenheiro Coelho, me formei por São Paulo. E nós temos atualmente uma dieta ovo-lacto-vegetariana, que daqui a pouco a gente descobre o que é. E nós servimos cerca de 1.500 a 1.600 alunos. É o restaurante do internato. É o restaurante do internato. Legal, você que de repente trocou de canal agora ou agora que ligou a televisão e quer saber um pouquinho mais o que é o NASP que estão falando aqui, né? Imagina tantas refeições servidas. O NASP é um colégio, um sistema de internato. O link está aparecendo aqui no seu vídeo para você poder entrar, dar uma olhadinha, né? Conhecer um pouco mais. E nesse sistema de internato nós temos um restaurante dentro do NASP, no qual a Michele é a nutricionista no Campus São Paulo. O NASP é Tricamp, Quadricamp, porque agora a gente tem o campus virtual, Sim. né? Então tem o NASP em São Paulo, em Hortolândia e em Engenheiro Coelho, que é aqui onde nós estamos gravando o Concerto de Ideias. Obrigada pela sua companhia, obrigada, Michele, por estar conosco hoje aqui. Vamos explicar para o pessoal de casa o que significa vegano, vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, são coisas diferentes, né? Sim, exatamente. Hoje em dia a gente tem várias nomenclaturas e as pessoas se confundem muito. Então a gente vai pegar essas 3 básicas, mas nós temos muitas outras. Mas assim, o ovo... Começar pelo básico, pelo né? básico. Então o básico, o ovo-lacto-vegetariano, que são as pessoas que consomem. Elas retiram a carne, alimentos carnes de origem animal, só que elas mantêm alguns grupos ainda, que são os derivados. Então, são pessoas que ainda consomem ovos, como o nome já diz, e a parte dos leites, iogurte, queijo. Então, é considerado ovo-lacto-vegetariano. Só não come carne? Não consome nenhum tipo de carne, mas consome os outros alimentos. Ok. E os outros tipos de dieta? Os outros tipos que nós temos é o vegetariano restrito. O vegetariano restrito, ele retira, inclusive, leite, ovos e derivados. Então, os derivados de leite ele também retira. Então, além da carne, ele tem essa exclusão também. E o vegano, na verdade, existe a dieta vegana, Sim. que ela é igual à vegetariana restrita, e nós temos o estilo de vida vegano. Que vai além da alimentação apenas. Isso, tem a ver com o estilo de vida mesmo. Então, qual é? São as pessoas que elas estão envolvidas também com a proteção dos animais, a origem, o tipo de terra que está sendo plantada, até a bolsa, poxa, tem a indústria dos animais, está prejudicando, então eles não compram determinados produtos. Então é um estilo de vida. Perfeito. A dieta em si é parecida com a vegetariana restrita. Ok, mas vamos começar pela primeira então, né? Sim. Ovo-lacto-vegetariano. De repente, muita gente que nos acompanha tem essa dieta e não sabia que tem esse nome, né? Não come carne. Mas você retirar a carne do cardápio, tirar a carne das refeições, causa algum problema no organismo? Como é que faz para substituir? É perfeitamente substituível ou não? Bom, antigamente o Ministério da Saúde, até a cartilha sobre o Guia Alimentar Brasileiro, eles se preocupavam mais. Aí, após vários estudos, eles perceberam que, poxa, não é tão preocupante. Se a pessoa ela faz a adaptação correta, se ela faz escolhas alimentares corretas, ela não tem tanta carência como se achava há algum tempo atrás. O ovo-lacto-vegetariano, ele é o que menos tem algum tipo de carência, se ele souber fazer, com certeza, substituições de maneira correta, mas ele não tem um ponto assim específico que fala, olha,
isso é carência e a gente precisa suplementar, por exemplo. Por quê? Porque ele continua ainda com alimentos de origem animal. Os ovos, o leite, o iogurte. Então, não existe necessariamente uma carência, mas é preciso ter um equilíbrio na alimentação, sim. Tem que substituir de alguma forma. Tem que substituir e tem que fazer a combinação correta. Tem algumas pessoas que elas retiram algum tipo de alimento, então no caso nós estamos falando da carne, mas também ela não inclui nenhum outro tipo de alimento. Daí ou dá substitui problema. por um só. As pessoas elas querem coisas prontas. Então, parei de comer carne, o que eu coloco no lugar? Ah, vou comer castanha. Então, eu tiro a carne e como Dá 3 certo assim? castanhas. Não, a Dá gente certo, precisa gente. de uma combinação. Então, você Qual precisa... seria essa combinação mais adequada? De repente, de maneira assim bem prática, Michele, para quem está nos acompanhando. Olha, a dica básica é assim, quanto mais colorido o prato, maior a quantidade de nutrientes. Então, o prato, no caso, os alimentos, né, que estão formando. Então, a pessoa, ela precisa, assim, consumir frutas, verduras, legumes, castanhas. Uma dica que no Brasil fica mais fácil é a combinação básica de arroz e feijão, que já faz parte da nossa cultura. E existem vários estudos que comprovam que essa combinação, ela vai garantir uma proteína essencial que a gente precisa. Então, assim, ficar atento nesse tipo de alimentação, essa combinação. Ficar preocupado, de repente, em deixar o prato bem colorido, né, para que a alimentação seja bem saudável. A gente pode dizer, então, que uma pessoa que não come carne, né, que tem uma dieta ovo-lacto-vegetariana, mas que se alimenta com bastante frutas, verduras, para substituir, de alguma forma, os nutrientes da carne, é uma pessoa saudável? Dá para a gente fazer essa afirmação? Então, a pessoa ela vai atingir os níveis da alimentação saudável. Quando nós falamos em pessoa saudável, a gente está falando no estilo de vida todo. E é um ponto legal, porque as pessoas falam assim, agora eu vou ser saudável. Tem gente que brinca, vou ser light, né? Não vou comer mais carne. Não vou comer mais carne. Mas, às vezes, a pessoa ela não tem a quantidade de sono ideal. Ela não faz nenhuma prática de atividade física. Então, a alimentação em si, sozinha, ela não é o segredo de uma pessoa saudável. É um conjunto de fatores. É um estilo de vida saudável. É claro que a alimentação, ela auxilia muito mais. Dá para começar por ela, com exatamente. certeza. A gente vai adquirir disposição para praticar atividade física, o sono vai ser melhor. Então, é um reflexo, né? Mas é bom a pessoa pensar de maneira geral. Mais ampla. Pode começar pela alimentação, mas depois tem que pensar nos outros elementos que vão lhe garantir uma vida mais saudável. Mas já que a gente está falando, Michele, em retirar a carne da alimentação, quais seriam os benefícios de eu retirar a carne do meu cardápio? Bom, hoje em dia a gente já percebe, e isso quando você vai fazer algum tratamento para algumas doenças específicas, muitos médicos, eles auxiliam ou eles pedem que o paciente ele retire pelo processo de inflamação. Então, nós temos o aumento do processo de inflamação, muitas vezes na parte do intestino. E também, além disso, os benefícios é que você começa a conhecer os outros alimentos. As pessoas, em geral, ou vamos supor, a maior parte delas, até quando eu estou fazendo atendimento eu percebo isso, a pessoa que consome carne, ela tem dificuldade de comer os outros alimentos. Porque a carne acaba sendo o prato principal na mesa, o prato principal. E nós, como brasileiros, a gente tem essa cultura, infelizmente, do arroz, feijão, um bife, aí você coloca uma alface e um tomatinho para decorar em cima e fala que comeu o almoço, salada. né? Então, assim, a pessoa geralmente ela deixa. E a gente vai perdendo também o gosto por conhecer os outros alimentos. Então, os benefícios é exatamente isso, você conseguir atingir os outros nutrientes, porque a gente se preocupa com a proteína, a gente se preocupa com a B12 na carne, mas a gente esquece que a gente também precisa de minerais, nós precisamos de outras vitaminas que a gente acaba deixando. Deixando de lado, né? Sim. A gente está falando sobre dietas alimentares, a Michele, que é nutricionista aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho, está nos dando aqui algumas orientações. Falamos especificamente sobre a dieta ovo-lacto-vegetariana. E agora, de repente, alguém está nos acompanhando, Michele, e pensa assim, mas eu quero ir além, eu quero ser vegetariano. E aí, o que eu tenho que mudar na minha alimentação, mudar no meu cardápio? A gente já viu que para você ter uma vida saudável, a Michele já comentou conosco aqui, e o Conceito de Ideias já falou várias vezes, não é só a alimentação, é um conjunto de fatores, uma soma de coisas, de condições, de posturas, de atitudes que você precisa tomar na sua vida para ter uma vida saudável, né? Mas dá para começar pela alimentação, sim. E quem de repente quer se tornar vegetariano? Bom, quem quer se tornar vegetariano, a dica é parecida, mas ela vai ter que tomar um cuidado mais em alguns detalhes. Aquilo que a gente falou, da carência da B12, antigamente a suplementação era muito inacessível, era um valor muito alto, as pessoas elas não tinham tanto acesso ou elas nem sabiam. E são comprimidos de suplementos alimentares, né? São comprimidos de suplementos. Então, nós temos os comprimidos em farmácia, mas nós também temos em forma de injeção,
quem gosta aí da injeção, pelo menos fica livre por tempo maior. Os comprimidos já tem que ter sido tomado, ele tem que ser tomado, né, diariamente. Mas assim, a dica entra naquele ponto que a gente falou, da variedade dos alimentos. Uma coisa legal é a pessoa pegar aqueles alimentos que são os alimentos da época, porque ele vai ter passado por menor processo, ele não foi forçado tanto, né, a desenvolver. Então, eles são mais baratos, então frutas da época, vegetais da época, isso é uma dica muito interessante. E hoje nós temos vários grupos que ensinam receitas maravilhosas. Então, assim, substitui de maneira legal. Você consegue fazer aquele prato, aquela pizza que todo mundo faz, você consegue fazer ela totalmente vegetariana restrita. Então, nós temos muitas receitas. Então, assim, se você gosta da área de saúde, se você quer realmente fazer mudança, se dedique a isso. E como é um meio que tem crescido muito, você tem acesso e tem várias dicas legais. Tem bastante informação, né? Exatamente. Você falou num ponto bem importante, que é a questão da dedicação, né? Se você quer mudar de vida, mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação, precisa de uma dedicação maior com relação a isso. Porque envolve mais tempo o preparo dos alimentos, né, Michele? De repente tem que ter mais um tempo aí para separar, para organizar, para pensar no cardápio. Sim, e a mãe, por exemplo, que quer transformar, eu quero fazer essa mudança, mas eu quero fazer a mudança para a família. Então, assim, exatamente, entra nessa questão do tempo. Um prato mais elaborado, mais apresentável, não é nem tanto o elaborado em si, mas apresentável. Poxa, vai fazer uma salada, ao invés de jogar o tomate lá de qualquer jeito, o alface, ralar uma cenoura, coloca o alface ao redor, faz uma florzinha com tomate. Então, você vai desenvolvendo o gosto, tanto seu quanto da família. Nós somos muito visuais também. Eu acho então, que se o prato tá bonitinho, pode chamar atenção, despertar o gosto por comer. Tenho certeza que alguém já foi num restaurante e olhou aquele prato bonito e às vezes não estava nem tão gostoso. Mas estava bonito. Estava bonito, então chamou mais atenção. Então, trabalhar também nesse ponto. Preparar os alimentos assim, né? Sim. E agora a gente parte para a última dieta das 3 que nós comentamos, né? Nós falamos sobre a ovo-lacto-vegetariana, falamos sobre a vegetariana e agora sobre a vegana, que envolve aí mais elementos, como a Michele falou pra gente, né? Sim. Essa é mais difícil. Sim, ela é um pouco mais difícil, mas ela não é impossível. E é muito gostosa. Quando você está no meio das pessoas que têm esse estilo de vida, você tem muita vontade de ser vegano. Por quê? O vegano, ele tem a ver muito com a produção dos animais, aquilo que a gente comentou um pouco no começo. Com cuidado com o meio ambiente. Com cuidado com o meio ambiente. Então, é um estilo de vida de maneira geral. Você não se preocupa só, então você deixa de ser egoísta. É uma dieta que não pensa só em você, nos seus benefícios. Você pensa no benefício do outro. Você pensa, inclusive, vários veganos, eles pegam aqueles trabalhos que são menos pagos, menos remunerado, menos valorizado. Se eles percebem que aquele produto ele é fruto daquilo, de uma exploração do trabalho, eles também não consomem. Então, assim, você está pensando no outro. Então, tem a ver com o estilo de vida. Você plantar aquilo que você está colhendo, você colher aquilo que você planta, no caso, e comer aquilo que você plantou. Comer aquilo, você saber qual foi a origem, você não consumir algum determinado tipo de produto, seja um sapato até uma bolsa, você não comprar aquilo porque você sabe que aquilo matou um animalzinho. Então, tem a ver também com a proteção dos animais e meio ambiente. É uma questão, de repente, com uma outra forma de consciência, uma postura de vida diferenciada, né? Exatamente. Para a gente fechar nossa conversa, Michele, é muito caro ser vegetariano? A gente falou em aproveitar frutas da época, verduras da época, porque de repente alguém pode estar nos acompanhando e pensa assim, puxa, mas é tão mais fácil eu ir ao supermercado ou ao açougue e comprar um pedaço de carne, é mais prático, é mais barato, apesar da carne ser cara também. Mas fica mais fácil para ter os nutrientes que a minha família precisa ou que eu preciso. É muito caro ser vegetariano? Já foi mais. Hoje em dia nós estamos tendo muito mais acesso. É claro que em algumas regiões, infelizmente, nós ainda temos essa dificuldade em alguns alimentos específicos que são considerados mais caros, como amêndoas, castanhas. Mas, no entanto, existem outras regiões que são ricas na parte de vegetais, tudo. A gente tem que pensar o seguinte, mesmo que seja em algum momento muito caro ou aparentemente mais caro, nós temos que pensar nos benefícios. Porque quando a gente tem alguém doente dentro de casa, a gente paga o medicamento o valor que for. Então, isso é verdade. Aquele ditado, né, do é melhor prevenir do que remediar, ele faz muito sentido com a alimentação. Então, assim, por que eu vou economizar tanto na parte de alimentação, sendo que quando eu precisar do medicamento, infelizmente, eu vou dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. Então, trabalhar dessa maneira. E essas dicas, para ficar mais barato mesmo, volta naquilo que a gente falou. Alimentos da época, alimentos em promoção, a gente consegue muito. O número, né, de empresas que estão trabalhando nessa área tem crescido.
Então, isso tem feito a concorrência aumentar e o preço diminuir. Com certeza. É só a gente pesquisar um pouquinho mais, entre em grupos. Nós temos nas redes sociais vários grupos de vegetarianos, veganos, que dão dicas muito bacanas. Então, assim, esse tabu de que é muito mais caro tem diminuído. E esse tabu de que a carne, ela vai suprir todas as nossas necessidades também tem caído. Não vai, a gente precisa sim dos outros nutrientes. Ok, Michele, muito obrigada pela nossa conversa, Por nada. pelas orientações. Tenho certeza que se tornou esse assunto mais fácil, mais prático para quem está nos acompanhando. É sempre muito bom tê-la por perto. E obrigada a você que está acompanhando o Concerto de Ideias, obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse primeiro bloco, onde a gente explicou aí sobre as dietas alimentares, as vantagens, os benefícios, né? E uma questão bem importante que a nutricionista falou pra gente agora há pouco, é que se a gente não investir na saúde, a gente vai ter que gastar com a doença, gastar com médicos, gastar com remédios. Então, melhor pensar naquela questão, né? Melhor prevenir do que remediar. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já para fazer um mergulho um pouco mais profundo nesse assunto que eu tenho certeza que vai interessar muito a você. Então, até já! Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje estamos falando sobre alimentação saudável, dietas saudáveis. No primeiro bloco você acompanhou aí uma conversa com uma nutricionista explicando a diferença entre ovo-lacto-vegetariano, vegetariano e vegano. Agora, no segundo bloco, a gente vai conhecer mais de perto essas dietas no dia a dia de algumas pessoas. Por isso, a gente vai conversar aqui com a Aira Noroso. Tudo bom, Aira? Tudo bom. O que o pessoal de casa vai acompanhar agora no segundo bloco do Concerto de Ideias com relação a essa prática, essa dinâmica que vocês vão para as ruas? Nós fomos conhecer pessoas que aderem a esses tipos de dietas, vegetariana, vegana e ovo-lacto-vegetariana. Sim. Saber curiosidades em relação aos preços e é basicamente isso. Conhecer um pouquinho do estilo de vida deles, né? Exatamente. Então vamos juntos acompanhar o segundo bloco do Concerto de Ideias. Cláudia, quando e por que você decidiu se tornar uma vegana? Bom, na verdade eu sempre gostei muito de animais, sempre tive animais em casa e eu decidi há um tempo atrás que eu ia parar de comer carne. E quando eu decidi parar de comer carne, eu sentia que ainda faltava alguma coisa para eu fazer em prol dos animais, que ainda assim eu estava apoiando uma indústria que judiava, que explorava os animais de alguma forma. Foi aí que eu decidi que eu não ia consumir mais nada que testasse em animais ou que fosse de origem animal ou que usasse os animais para algum entretenimento. Tem a ver com a saúde também? A saúde também. Que a gente sabe que os produtos de origem animal não são tão saudáveis quanto, na verdade não são nada saudáveis se comparados aos de origem vegetal ou naturais, né? E quando eu decidi parar de comer carne, eu sentia que ainda faltava alguma coisa para eu fazer em prol dos animais, que ainda assim eu estava apoiando uma indústria que judiava, que explorava os animais de alguma forma. Foi aí que eu decidi que eu não ia consumir mais nada que testasse em animais ou que fosse de origem animal ou que usasse os animais para algum entretenimento. Tem a ver com a saúde também? A saúde também. Que a gente sabe que os produtos de origem animal não são tão saudáveis quanto, na verdade não são nada saudáveis se comparados aos de origem vegetal ou naturais, né? Ruth, quando e por que você se tornou vegetariana? Eu comecei desde que eu era adolescente, eu comecei a ver assim, minha tia que tinha se casado com meu tio que era vegetariana. E isso começou a me despertar também essa ideia do vegetarianismo. Eu comecei então pouco a pouco, deixando carne vermelha, deixando carne de frango e fiquei com o peixe. E permaneci assim por muitos anos. E em 2014 eu passei por um problema de saúde, tive que fazer um tratamento assim mais sério. Então daí eu me tornei a vegetariana estrita, quando eu deixei realmente todo o derivado de animais. Muitas pessoas têm a dúvida do que o vegetariano come. Então, o que você come para substituir a carne? Bom, na verdade, eu acredito que dentro da dieta vegetariana já tem todos os complementos que a gente precisa. Eu acho que às vezes se torna até um mito e exagero a quantidade de proteínas que se fala que a gente realmente precisa, porque a gente já estacionou no nosso crescimento. Então, uma criança está crescendo, daí
precisaria de continuar tendo uma entrada maior de proteínas, mas que a gente pode encontrar muito em grãos, nas leguminosas, né, feijões, soja, grão de bico, as castanhas. Então eu sempre fiz em casa leite de castanha para as crianças, principalmente nessa fase de crescimento deles. Eles amam peanut butter. Então, creme de amendoim, que a gente sempre usa bastante. Então, eu sempre procurei, assim, de outras formas e substituindo. E eu acredito que nos vegetais também tem a quantidade que a gente, como adulto, precisa para continuar suprindo. Já te chamaram de chata porque você muitas vezes não tem uma dieta comum como as outras pessoas? Você já enfrentou algum problema de cunho social assim? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já sofreu por alguma coisa que faz ou que é diferente do que a maioria faz, né? Uhum. Então, comigo também não foi diferente. Muita gente, os amigos, brincadeira, ai, você é chato, por que você não come isso aqui? Pare de frescura, isso é coisa da sua cabeça, não vai fazer diferença, você comer, os animais vão continuar sendo mortos, não faz diferença. Coisas assim, mas a gente vai acostumando com isso. Entendi. Às vezes a gente sabe que os animais não vão parar de morrer, mas é só para ter consciência de que você não faz parte disso. Exatamente, isso já dá um alívio. Imagino. E assim, quando você vai sair com os amigos ou é convidada para almoçar, por exemplo, na casa de alguém e tem algum alimento, ou a maioria dos alimentos muitas vezes, tem algum ingrediente de origem animal, o que você faz numa situação dessa? Fica só na saladinha ou come para não evitar algum tipo de desfeita? Como é que você age nessas situações? Por exemplo, quando estão combinando, vamos sair para comer numa pizzaria, por exemplo. Eu já vou na cabeça que não vou comer o que vai ter lá, então eu sempre como antes de sair ou tomo suco, alguma coisa. E em questão de ir na casa das pessoas, realmente, quem me conhece sabe que eu não como, então eles já meio que sabem o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Às vezes levo até alguma coisa que não só para mim, né, para todo mundo, que pode ser que eles possam gostar também, né? E acontece assim, a questão da alimentação é difícil, mas a gente sempre tem como dar um jeitinho. Entendi. Digamos que alguém te convide para almoçar em uma outra casa e você chegar lá, só tem alimentos de origem animal. Como você lida com isso? Você fica sem comer, abre exceção ou come aquela saladinha só para dizer que comeu alguma coisa? No período que eu estava diretamente no meu tratamento de saúde, eu levava alguma coisa, ou então eu já me alimentava antes para garantir. Agora que eu já passei, assim, digamos assim, da parte crítica desse tratamento, eu vejo o que vai ser menos prejudicial. Eu vejo o que vai ser menos gorduroso, o que tem menos quantidade, menos processado. Então, assim, entre um queijo e uma ricota, eu vou pegar aquilo que vai ter ricota, que é menos gorduroso, que vai ser menos prejudicial. Ou então aquele que tem uma carne, eu tenho um creme branco que foi feito com leite, então eu pego um creme branco. Eu vou vendo assim o que vai ser menos prejudicial para mim naquele momento. Que eu acho que vai ser melhor do que eu não comer nada. Então eu abro umas exceções, sim, quando eu saio de casa. E também não fico ali perguntando, escuta, nessa massa tem ovo, nessa massa tem... Então eu fico... Em casa eu controlo, é o meu ambiente. Então eu tenho domínio, eu controlo e faço totalmente estrito vegetariano. Agora, quando eu estou fora, eu avalio o que vai ser melhor, né? O que vai ser menos prejudicial. O veganismo é um movimento que luta pela libertação animal em todas as formas possíveis, incluindo mercado, entretenimento, mão de obra. Mas também não busca só a libertação animal, como também dos seres humanos. Ou seja, os veganos não se utilizam de nenhum produto que seja oriundo de empresas que utilizem mão de obra que faça alusão à escravidão. Ao adotar a dieta vegana, como você acha que você está contribuindo para a sociedade, para os animais? Dá uma explicaçãozinha aqui pra gente. Bom, na verdade, a partir do momento que você se torna vegano, você está ajudando em muito. Em questão do meio ambiente, a questão que a indústria da carne é a que mais polui o meio ambiente, que mais desmata para fazer pastos e tudo mais. Enquanto que para uma plantação de vegetais, uma plantação utiliza 1.300 litros aproximadamente de água, né? Então isso é uma diferença muito grande em relação também às futuras gerações. A questão da água e tal. A partir do momento que você se torna vegano, você está ajudando
Isso, o meio ambiente em todas o agora e o mais para frente também. O programa de hoje vai chegando ao final, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e desejando a você também que possa investir um pouco mais na sua saúde, quem sabe então repensando os seus hábitos alimentares, mudando ou optando por algumas das dietas que nós apresentamos hoje no programa Concerto de Ideias. Se você quiser acompanhar este programa novamente ou assistir aos outros programas que nós já fizemos, você pode assistir aqui pela internet. Um abraço muito carinhoso, a gente volta na próxima semana, até lá!